Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 1. Hoje, todos nós já estamos sabendo, é um dia de homenagens a uma pessoa muito especial da família. As mães, a mãe, não é? Nós não estamos prestando um culto às mães, nós estamos prestando um culto a Deus, ação de graças pelas mães. Então nós estamos prestando um culto de ação de graças pelo Dia das Mães. Por isso que os homens da UPH estão aqui para homenagear vocês, mães, para dizer que vocês, dentro do corpo de Cristo, são importantes, e que nós, homens, representados aqui pela diretoria da UPH, rendemos assim ação de graças a Deus pela vida de vocês, pelo que vocês significam para nossas vidas, para a vida dos nossos filhos, e pelo que vocês significam junto conosco no corpo de Cristo, na igreja. Mães são importantíssimas dentro do reino de Jesus, e nosso trabalho seria muito mais difícil se não contássemos com o apoio, a colaboração de vocês, mães. Por isso, de coração, nós rendemos graças a Deus por esse culto e estamos felizes por fazer isso para a glória do nome de Jesus. Quero que você abra então a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Versículos 46 a 49. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Oremos. Senhor, nós agradecemos realmente a bênção de estarmos aqui na tua presença, prestando a Deus culto de adoração, e com uma motivação muito especial pelas mães que tu deste a nós para fazer parte, ó Deus, da nossa história. E nesta noite nós queremos agradecer-te por elas, e queremos, ó Deus, que a nossa gratidão, o nosso culto com esse tom seja agradável diante de ti. Pedimos que, assim como tem nos abençoado até agora, que a tua bênção continue quando nós meditamos tua palavra nesse momento, que ela nos edifique, que ela nos oriente, que ela nos desafie a vivermos uma vida muito mais comprometida com Jesus, o Senhor do reino, teu Filho amado. Fale com nossos corações nesta hora, Senhor, que nossas mentes estejam aptas para compreender aquilo que tu falas a nós através dos textos que leremos. Edifica teu povo, a tua igreja, Senhor, e fala particularmente ao coração das mães. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Acho que ninguém teria dificuldade nenhuma para responder a essa pergunta: qual a maior mãe do mundo? Sem dúvida alguma, Maria, a mãe de Jesus. Porque ninguém foi mãe como Maria. Afinal de contas, ela é a mãe do Redentor da humanidade, mas Jesus de Nazaré. Maria foi uma mãe muito especial. Fico imaginando a história de Maria, o que ela viveu. A Bíblia diz que quando ela começa a prestar atenção em Jesus, seu filho primogênito, mais velho,
ela vai guardando tudo que ele vai fazendo e falando, e as coisas que vão acontecendo com ele. A Bíblia diz que ela vai guardando tudo aquilo no coração. Maria não interfere muito na vida de Jesus. Aliás, Maria segue esse curso, pelo menos 3 anos, do ministério do seu filho. Ela passa em silêncio, ela não fala quase nada. A primeira vez que ela falou nas bodas de Caná, Jesus disse: mãe, isso é comigo. E ela fica quieta. Maria, ela tem momentos de grande alegria com Jesus, seu filho. Evidentemente que ela fica orgulhosíssima das coisas que seu filho faz, apreensiva, porque Jesus vive uma vida altamente perigosa. E para uma mãe, isso faz o coração bater mais forte. Nenhuma mãe quer ver seu filho em perigo. E Maria vê seu filho primogênito em permanente perigo, ameaças, de todas as formas, todo tipo de ameaças. E ela vai acompanhando seu filho. Mas sem dúvida alguma, um momento crucial do sofrimento da maior mãe do mundo foi ali no Calvário, quando ela não consegue fazer absolutamente nada para livrar seu filho daquele extremo martírio. Então, Maria sofre como nenhuma mãe nesse mundo sofreu. Maria, sem dúvida, ela representa todas as mães. Glória a Deus pela mãe Maria, que ela é exemplo para todas. Mas eu não quero falar de Maria especificamente nessa noite. Eu quero falar de 3 mães que na sua história viveram 3 problemas, 3 momentos, 3 situações que sem dúvida alguma são muito peculiares a todas as mães e por extensão à família, aos filhos. E quero falar um pouquinho disso nesse momento que nós lemos a palavra de Deus, para que isso sirva de orientação, se for o caso de exortação, ou se for o caso de desafio para as mães. Mas evidentemente que essa não é uma mensagem para as mães exclusivamente, porque as mães são mães porque têm filhos, têm família, têm maridos, né? Então evidentemente que o que passa pela mãe, mesmo que ela filtre, ela se espalha pela família, porque mãe tem essa representatividade da família como nenhum outro ser. Eu quero falar de 3 mães, 3 momentos distintos. Eu quero subordinar esse assunto a esse tema: mãe, minha história de vida. Qual é, mãe, a sua história de vida? Você tem uma história para contar, a sua história é interessante. O que aconteceu, o que está acontecendo de interessante na sua vida, digno de registro, digno de ser historificado. Quando se para e conta a sua história, o que tem de relevante nela, para você falar para sua filhinha, para o seu filho, para as pessoas que te cercam. Essas mulheres que nós vamos aqui mencionar, talvez elas não tiveram a oportunidade de contar o que se passou com elas, assim, sentou numa cadeira ou num grupo de pessoas: gente, vou contar a minha história. Talvez elas não tiveram, provavelmente elas não fizeram isso, mas o que elas viveram é o conto de uma história fantástica, né? Histórias fantásticas, como a de Maria. Imagine Maria contando a história da sua vida como mãe. Então, nós queremos aprender com esses textos. O primeiro texto que eu quero ler, alguns são longos, eu não vou ler tudo, evidentemente, porque hoje nós vamos terminar o culto aqui de uma forma muito agradável, muito bonita, né? Tem muita coisa para acontecer ainda, mas eu quero que você preste atenção nessa mensagem, que eu quero ver se eu consigo ser o mais sintético possível. Então, o primeiro texto que eu quero ler é um texto bastante conhecido de todos nós, está em 2 Reis, segundo livro dos Reis, no capítulo 4. Versículo 1 a 7.
Segundo Reis capítulo 4, versículo 1 a 7. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Uma história de vida. E mães vivem momentos muito interessantes na sua vida, muito diferentes, de alegria, de tristeza, vivem momentos altamente dramáticos, momentos assim bem contundentes. E essa mulher, ela traz para nós, vivendo na sua história, um momento inescapável. Disso, infelizmente, nenhum de nós pode se livrar, porque ela traz para a gente aqui a questão, a crise na família, várias crises que se passam nas famílias, e ela vive, e por isso ensina para nós a crise da morte. Impossível fugir desse assunto na família, e quando ela acontece, ela produz vários efeitos colaterais, todos tristes. A morte deixa para a gente, de todos os efeitos colaterais, a principal sequela é do vazio, é da tristeza, da não permanência, da não presença, da dor da separação, de nunca mais ver aquele ente querido que se foi. Nós crentes temos a esperança vívida em Jesus de ver as nossas mães que já se foram na glória de Deus, enquanto que elas eram servas do Senhor Jesus. Nossos queridos que morreram em Cristo, nós veremos na glória. É a nossa esperança, e a Bíblia diz que isso é realizável. Então é uma esperança muito sensata. Mas enquanto na terra a morte é uma experiência, ela provoca uma crise muito difícil na família. Essa mulher viúva está vivendo essa crise na família. Tem algumas nuances na história dela que podem ter uma pertinência na nossa vida, sem dúvida alguma, na vida de mães que já passaram por essa experiência da morte dos filhos, de filhas, não é? E outros. Mas o que dizer da morte do marido? E essa mulher, ela recorre ao profeta Eliseu para falar da morte do seu marido. E em qualquer situação, essa é uma perda muito difícil para uma mulher. Poderia ser para o homem, no caso também, a perda do seu parceiro, do seu companheiro de vida, com quem ela se casou e dedicou todo o amor a vida inteira. E é uma crise tremenda na situação dela naquele tempo. É uma situação extremamente difícil, porque era o provedor da família, o principal e o único provedor da família. Mulher naquele tempo não trabalhava para fora, como a gente diz. Hoje ainda os maridos são, na maioria das situações, o principal provedor da família, mas não estão sozinhos nisso.
As mães hoje trabalham, já têm os seus ganhos, já ajudam no sustento de família, e algumas inclusive são arrimo de família, já sustentam famílias, e algumas inclusive ganham mais que o marido. Então hoje mudou muito a situação, mas perder o marido é uma crise tremenda, e essa viúva perdeu o marido, numa situação muito delicada. Talvez isso passe pela história de muitas mães hoje. Ela perdeu o marido, e o seu marido era servo dos discípulos, era um homem crente, era um homem que servia a Deus, ali no grupo de discípulos do profeta Eliseu. Ele era um homem que servia a Deus, mas falho, morreu, e deixou um problemão para ela, deixou dívidas. Quantas mães estão aí às lutas com dívidas, né? E não sabem muito o que fazer. O marido morreu. No ano passado, lá no Vale, na cidade de Juquiá, morreu um colega, pastor meu, muito querido, mas ele descuidou-se da vida e não pagou assim o INSS, né? Então morreu, não deixou nenhuma aposentadoria ou pensão para a mulher. A Cleide está lá, uma situação difícil. Graças a Deus que o presbitério tem uma sensibilidade nessa hora, então proveu para ela uma casa, proveu para ela todo mês um valor para ela viver com seus 2 filhos, e dessa forma ela vai vivendo a vida. E a história dessa viúva é mais ou menos a mesma. Ela morreu, o marido morreu, deixou dívida para ela, o marido dela não pagava INSS, não tinha aquela pensão complementar, nada, deixou ela na mão. E aí os credores vêm cobrá-la, e ela recorre a Eliseu. O âmbito de busca de solução para essa mulher é o âmbito religioso, espiritual. Ela não vai ao rei, até porque o rei está em crise, Jorão. Ela não vai ao fórum, ela não vai à assistência social da cidade, ela não pede ajuda para ninguém desse nível, ela vai ao nome de Deus. Então, apesar de toda aquela crise, de toda aquela situação, ela recorre no âmbito da igreja, vamos dizer assim. Ela pede ajuda aos irmãos. A Bíblia diz que os irmãos têm que ser solidários nessas horas. A Bíblia diz que se você que é irmão tem recursos nessa vida e não ajuda a um irmão necessário ou necessitado, então a tua religião é vã. E ela foi, e ela recorreu ao profeta, e o profeta então disse para ela: você não, o que você tem em casa que eu posso fazer por você? O que você tem na sua casa? Ela disse: eu não tenho nada em casa. Será que essa não é a história de muitas mães hoje? Não tem nada em casa. Mas o que significa nada em casa? Materialmente significa muita coisa: falta de recursos, falta de dinheiro, falta de alimento na despensa, falta de uma série de coisas. Mas se a gente se estender um pouquinho mais nesse, na minha casa não tem nada, também de repente pode ser que não tenha Deus, pode ser que não tenha uma Bíblia sendo lida, pode ser que não tenha um momento de oração, pode ser que não tenha assim uma vida de igreja, uma vida de servir a Deus. Pode ser que não tenha na sua casa um espaço para Deus. Na minha casa não tem nada. Ela disse: pode ser isso, e isso é gravíssimo se acontecer. Mas a viúva disse: na minha casa não tem nada, eu não tenho de onde tirar para pagar a dívida. Eles querem levar os meus filhos como escravos. E uma mãe morre pelos filhos. É impensável de se analisar o amor de mãe pelo filho. Você, mãe, sabe do que estou falando. É um dos amores mais puros, mais comprometidos, mais cúmplices. Podemos arriscar que uma mãe
está disposta a morrer pelos seus filhos, muito mais do que pelo seu marido. É um amor assim, sabe, intrauterino, nasceu dela. Então essa mulher estava em desespero. Eles vêm pegar os meus filhos como escravos porque eu não tenho como pagá-los. Eles estão batendo a minha porta, eu quero que o Senhor me ajude, o que eu posso fazer? Eliseu disse: o que você tem em casa? Não tenho nada, eu tenho apenas uma botija de azeite. Mas essa botija de azeite apresentada para alguém que tem um relacionamento forte com Deus, pode mudar toda a situação. Você pode não ter nada na sua casa, mas se você tiver Deus, tudo pode ser reconstruído, refeito. E Eliseu então disse: olha, então você vai, presta um monte de vasilhas aí para o seu vizinho. Eu fico imaginando a ordem que ela dá para os seus filhos. Talvez não sejam jovens, sejam garotos ainda. E eles saem pela vizinhança arrumando vasilhas vazias. Ele diz: arrume todo tipo de vasilha que você tiver, não poucas, traga um monte. Quantas vocês puderem arrumar. Eu acho que aqueles vizinhos ficam meio estranhos assim. Nunca vi ninguém pedir vasilha vazia em casa. Geralmente a pessoa vem pedir alguma coisa, vasilha, se possível, com um pouco de alguma coisa. Mas vasilha vazia, será que ela trabalha com lixo reciclável? O que será que ela vai fazer com isso? Porque ela não explica. Imagine na emergência da situação, ela explicar para cada pessoa: eu quero uma vasilha vazia porque lá em casa está assim e tal. Ela não vai explicar isso. Ela quer vasilhas, saem, os seus filhos saem e trazem todas aquelas vasilhas. Chega em casa, Eliseu dá uma ordem estranha para ela: agora fecha a porta, fecha a tua casa, fica só você e seus filhos, e vão enchendo as vasilhas. Eu não sei se ela tem a curiosidade de olhar para a vasilha: meu Deus, de onde está saindo tanto azeite? Não tem nada aqui, essa botija era só um pouquinho, dá para fazer uma comida e pronto, e não para de sair azeite. E ela já está empolgada porque o azeite não para, e de repente ela diz: me dá aqui a última, me dá mais uma vasilha para o filho dela. Diz: não tem mais, acabou as vasilhas, ou acabaram as vasilhas, acabou também o azeite. Deus não é um Deus que desperdiça coisas, não é? Lembra Jesus quando multiplica os pães por 2 vezes? Ele manda recolher os cestos que sobraram. E hoje em dia não dá para abusar. Nós vivemos a crise do alimento, tudo caro, em alguns lugares faltando. Então não podemos nos dar o privilégio de jogar tanta comida fora. O exterior fica impressionado com o Brasil, porque o Brasil tem o lixo mais rico do mundo. Nós desperdiçamos muito. Você está aí, imagine amanhã quanta coisa você vai jogar fora no lixo de segunda-feira do que sobrou de domingo. Deus não gosta dessa coisa do desperdício. Nós temos que ser mais sensatos nisso. Mas aquela mulher foi acudida numa situação dramática da morte, que produziu todos aqueles efeitos colaterais, e ela podia ficar chorando por resto da vida, a tristeza da morte do marido, a falta de recursos, da não ajuda de pessoas. Ela poderia ficar, mas ela foi buscar ajuda em alguém que temia ao Senhor, e ela teve ajuda. De repente você pode estar aí chorando a tristeza da não solidariedade, do problema que se arrasta na sua vida, porque de repente você pode estar pedindo para a pessoa errada, na situação errada. Experimente buscar em Deus. A segunda experiência que a gente vê nessa mãe, minha história de vida, está em 1 Samuel, capítulo 25. Esse texto é longo e, como eu disse, não vou lê-lo todo. 1 Samuel, capítulo 25. Eu vou ler apenas uma parte, porque você com certeza vai identificar a história toda. 1 Samuel 25, versículo 2, até onde achar que está bom. Havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo. Homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo.
Nabal era o nome desse homem, e Abigail, o de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Caleb. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas, enviou 10 moços e lhes disse: subi ao Carmelo, ide a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. Direis àquele próspero: Pai seja contigo, e tenha paz a tua casa, e tudo o que possui tenha paz. Tenho ouvido que tens tosqueadores, os teus pastores estiveram conosco, nenhum agravo lhes fizemos, e de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços, e eles te dirão: achem mercê, pois, os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, a teus servos e a Davi teu filho qualquer coisa que tiveres à mão. Até aí é suficiente. Com certeza você já identificou essa história de Nabal, um marido mau. E essa história nos reporta para um grande problema da vida de muitas famílias, de muitas mães, muitas mulheres, que é a crise de um casamento infeliz. Quantas mães estão vivendo por aí um casamento infeliz, anos arrastando-se nessa história, uma vergonha de declarar, de falar, de compartilhar, de contar essa história para o outro, porque é muito vexatório. E quando ela veio no dia do casamento aqui no altar, ela fez promessas para o seu marido, e o seu marido fez promessas para ela. Dentre aquelas promessas, esta aqui mais ou menos promete cuidar dela na doença, na tristeza, tal, prometo, sim, prometo. O marido prometeu, e agora, quando eles estão lá na casa, a história muda. Mãe, que história de vida! Qual é a história do seu casamento? Como é o seu marido? Como ele te trata? Como você vive com seus filhos? Que ambiência existe na sua casa, para a sua família, para o seu lar? Você é feliz no seu casamento? O teu marido te trata bem, mãe? Como ele é como marido? Como ele é como pai? Ele é um amigo seu? Ele te ajuda? Você pode contar essa história para alguém? Sem vexame, sem vergonha? Quantas mães, quando começam a falar dessa história, elas começam a chorar porque elas estão completamente infelizes no casamento. A Abigail, com certeza não era feliz no seu casamento, porque esse homem, ainda que ele é riquíssimo, o texto diz que ele era um homem abastado, rico, porém mau, e bebia. E quando o marido bebe, hoje em dia é cachaça mesmo, né? E chega bêbado em casa, aí a história se escurece dentro de casa. Quanta morte, quanta tristeza, quanta violência, quanto espancamento, quanto xingamento, quanta humilhação. Muitas mães sofrem porque casaram-se mal, foram iludidas pela riqueza do noivo. A família dele é a família tal. Toda semana está nas colunas sociais de jornal, estão sendo entrevistados por aí, e eu vou me casar com ele, partidaço. Aí casou, e agora? Abigail casou com um homem riquíssimo, mas com certeza não era feliz porque ele era mau. Nenhuma mulher é feliz no casamento, casando com um homem mau. Ele era violento, uma pessoa que não considerava os outros. Davi tomou conta do seu rebanho no Carmelo, e ninguém pôde roubar do rebanho de Nabal, porque Davi tomou conta. E agora Davi diz: olha, manda os seus moços, vão lá falar para ele, vão lá cumprimentá-los, vão lá saudar aquele próspero, diga como ele está, tá? Mas Davi queria que ele ajudasse, mandasse alguma coisa para alimentar os seus homens. E Nabal humilha
os amigos e os empregados, os companheiros de Davi, e os despede com xingamentos, com humilhação. Quem é esse Davi? Davi mandou aqueles homens no nome dele, e ele disse: quem é esse Davi? Não conheço. E humilha seus companheiros, e eles chegam lá e falam para Davi: ó Davi, o seu amigo lá nos tratou muito mal, e disse que não ia dar nada, e não deu mesmo. Davi ficou furiosíssimo e decretou a morte de Nabal. Davi disse: não vai sobrar nada da sua casa, vou destruir tudo. Que isso é um desaforo muito grande. Ajudei o sujeito de graça, não cobrei nada, não pedi nada, e agora eu quero só alguma coisa para alimentar os meus soldados, e ele nos trata assim, vai morrer. E quando essa história começa a se espalhar, um dos empregados de Nabal, de Abigail, fica sabendo e antecipa-se a Davi e fala para Abigail: olha, Davi está vindo, a história foi assim, e ele vem matar o seu marido e vai destruir tudo que ele tem, não vai sobrar nada. Abigail ficou empolvorosa, e ela então não falou nada para Nabal, o seu marido. Regimentou um momento, pôs as coisas ali, saiu e foi encontrar-se com Davi para apaziguar, para aplacar a ira de Davi. E ela conseguiu, ela falou com Davi: não faça essa bobagem, meu marido é um insano, ele não merece isso, não vale a pena você se debater com ele. Ela foi muito sensata. Dá para salvar seu casamento ainda, mãe? Dá para salvar? Dá para você interceder pelo seu marido? Dá para você apresentá-lo diante do Senhor? Tem solução. A Bíblia diz: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E ela conseguiu aplacar a ira de Davi. E enquanto isso, o seu marido fez uma festança enorme, chamou seus empregados, seus amigos, e fez uma festança. Quando Abigail chegou de volta da viagem, de encontrar-se com Davi, ela chegou em casa, ele estava na maior festa, e estava bêbado. Se você ler depois em casa a sequência do texto, você vai ver o que aconteceu. Ele estava bêbado naquela festa, e ela não pôde falar nada para ele, aquela embriaguez, né? Nem tem como falar nada para ele. Aí acabou a festa, eles foram dormir. No dia seguinte, está tudo aí narrado no texto, tudo sintetizando. No dia seguinte, ela então aí foi falar com Nabal e disse assim: olha o que você fez, eu te livrei de uma Nabalzinho. Você não imagina do que eu te livrei. Você estava aqui na festa bebendo todas com seus amigos, e eu estava lá salvando a sua pele, cabra. E quando ela contou o que estava para acontecer na vida dele, de Nabal, a Bíblia diz que esse homem ficou assim petrificado. Ele ficou petrificado. É como se você ouvisse um negócio tão impactante e caísse para trás, porque ele ficou assim gelado. Meu Deus, que eu escapei. E depois passaram-se alguns dias, Nabal morreu. A Bíblia diz que o Senhor permitiu que ele morresse. E aí Abigail ficou uma viuvaça rica, solteira, disponível, e Davizinho lá, Abigail aqui. Ela era formosa, bonita e rica, perfeito. Davi manda os seus empregados até Abigail. A gente não sabe quanto tempo isso levou, mas na hora dessa não se perde tempo, é uma oportunidade singular. E levou e disse: quero me casar com você, quero que você seja minha esposa. Abigail: pode ser ou está difícil? E Abigail passou a ser a esposa de Davi. Deus a livrou
de um casamento terrível. Deus a livrou de uma situação caótica. Deus a livrou de um marido mau, violento, rico, mas violento e mau. Ninguém será feliz com tanto dinheiro, mas com tanta maldade e violência, numa vida tão íntima que é o casamento. Analise seu casamento, analise sua vida, e se tiver difícil a coisa, peça ajuda, mas vai a Deus, porque a solução para esse problema é Deus. Quando a gente vai a Deus, Ele abre várias alternativas para solucionar. Quando a gente vai a Deus, sabe quando Jesus fala para os seus discípulos: aquele que vier a mim, de maneira alguma o lançarei fora, eu não dispensarei de mãos vazias. Deus é assim. Se você vai a Ele, de alguma maneira Ele vai abrir possibilidades de solução para o seu caso, mas você precisa confiar nele. Você precisa colocar o seu casamento diante do altar de Deus. Senhor, não está dando mais, está difícil. Meu marido, meus filhos, a minha casa, a minha vida. Aí você vai ser tratada por Deus. E Ele costuma não decepcionar nessas horas. Para não falar só de coisas tristes, experiências, mas são experiências reais. A experiência da morte, a experiência do casamento malfadado. E por último, eu quero ler um texto de 2 Reis, capítulo 4, o primeiro texto aí bem próximo ao primeiro texto que a gente leu, no 2 Reis capítulo 4, exatamente na sequência. Eu não vou ler todo o texto porque também é grandão, mas você também já vai identificar. Depois da viúva do azeite, aí tem a Eliseu e a Sunamita na sequência aí, para a gente falar do privilégio de se ter Deus, ou de viver debaixo do temor de Deus, ou de abrir espaço na família, na vida para Deus. Versículo 8: certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: chama essa Sunamita. Chamando a ele, ela se pôs diante do profeta. Este disse ao seu moço: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Quer dizer, não está faltando nada. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Tem tanta moça novinha que casa com marido velho, não tem filho. Às vezes dá certo, às vezes não. Não é o caso aqui para agora, porque nosso assunto é outro. Mas essa mulher, agora contemplada por Eliseu, ela tem um relacionamento com o homem de Deus. Então essa mulher, por inferência, ela vive próxima de Deus, porque uma pessoa que não quer saber de Deus não vai se associar a um homem de Deus. E ela ainda, por ser rica, ela olha para ele e diz: esse homem de Deus precisa de ajuda. Fica difícil para ele, vindo para a cidade, pagar hotel toda vez que vem. E ele disse: esse homem não tem tanto dinheiro assim, vamos fazer um quartinho para ele. E fez um quarto para ele. Se fosse o dia de hoje, era um quarto de primeira, né?
piso bom, parede, tinta bem pintada, sem cheiro, teto, luz, uma TV, um frigobar, alguma coisa assim, uma boa cama, bem legal, ventiladorzinho, ar-condicionado. Ele não gosta, ele era rico, queria agradar Eliseu, tudo de primeiro. E Eliseu não dispensou, evidentemente. Eliseu então começou, quando ia para Sunem, aí já estava com a chave na mão, e já ficava lá no seu quartinho com seu moço. E ele, homem de Deus, olha, preste atenção nesse detalhe, irmãos. Nós, na condição de crentes, nós temos que sempre olhar para a pessoa e perguntar para a gente mesmo: o que eu posso fazer para ajudar fulano e tal? Porque às vezes tem medo de perguntar: você está precisando de ajuda? Porque de repente a pessoa diz: estou sim, e você vai ficar numa situação difícil. Na verdade você não queria se envolver, é só pro forma. Às vezes dá um medinho, né, de você perguntar: ei, como é que vai, tudo bem? Aí normalmente as pessoas perguntam: tudo bem, mas de vez em quando a pessoa diz: não, estou mal, preciso de ajuda. Vamos orar. É a saída do crente, vamos orar. Mas aquela mulher, ela é exemplo para isso. Ela olhou para a situação de Eliseu e disse: cara, precisa de ajuda, eu vou ajudar o homem de Deus, meu irmão, minha irmã. Olha, aquela mãe é crente, ela deve estar precisando de ajuda, aquele pai, aquele filho. Nós temos que ter esse olhar de solidariedade, porque a fé, diz Tiago, que a fé se materializa na execução de obra para o próximo. Ele faz assim um desafio: prove-me a sua fé sem obras, eu com as minhas obras vou provar que tenho fé. Então o crente, ele tem que ir além. Jesus diz: se alguém te pedir para você andar 1 milha, vai com ele 2. Nós temos que ter uma certa exuberância na nossa vida de crente. Nós temos que ser mais com Jesus, por Jesus e para Jesus. Nós temos que viver uma vida produtiva. Nós temos que abençoar mães, nós temos que abençoar famílias, nós temos que olhar com carinho para o outro. Essa mulher de Sunem olha para Eliseu e dá um presente para ele. E aí Eliseu está lá, deitado lá para cima, bem bom, conforto, e ele no papinho ali depois do almoço com o Geazi, o seu empregado, o seu moço, o seu secretário. E essa mulher aí, o que tu pode fazer por ela, hein, Geazi? O que você me diz? Olha, ela tem tudo, melhor não mexer com isso. Quem sabe ele podia ter dito, né? Ela tem tudo, é rica. O que ela fez para a gente, isso aqui é um negócio 5 estrelas. Ela tem tudo. Mas eles, a conversa andou um pouquinho e disse: olha, em segundo momento, ela não tem filhos, ela não é mãe. E muitas mulheres vivem esse drama de não ser mãe, né? Ana, por exemplo, para não falar de outras, o sonho da vida delas é ser mãe. Porque, entre outras coisas, Deus criou a mulher e colocou nelas o ministério da maternidade. Elas vivem e existem por uma série de coisas, mas o planejamento de Deus, principalmente para serem mãe, porque isso realiza a mulher. E ele disse, Geazi disse: olha, ela não tem filhos, ela é uma mulher assim, uma certa idade, é nova, mas o seu marido é velho, só por inseminação artificial, por exemplo. Daquele mato não sai mais coelho. Eliseu disse, chamou ela e disse: olha, daqui 1 ano, quando eu voltar aqui, você vai ter um filho no braço. E aconteceu. Através de um homem de Deus, ela foi contemplada com o ministério de mãe. Ela foi mãe.
Deus deu essa bênção a ela, porque um dia ela olhou para Eliseu e disse: o que podemos fazer por esse homem de Deus? E quando você entra num ambiente onde Deus age, Ele vai fazer alguma coisa por você, Ele vai retribuir, porque Deus fez, não é? Se você faz o bem, você vai receber o bem. Se você faz o mal, você vai receber o mal. A Bíblia diz isso. E então, no tempo certo, ela foi agraciada com a bênção de ser mãe. Então, na nossa casa, não é só viver a tristeza da morte, a tristeza de um casamento destruído, infeliz, mas também o casamento pode ser um casamento, viver uma vida de mãe, onde você pode ser feliz com Deus, quando você busca Deus, quando você começa a investir no reino de Deus, Ele começa a voltar para você bênçãos, e aí o nome de Deus vai ser glorificado. Imagine a alegria daquela mulher. Ela passou por uma experiência difícil, porque depois de um tempo assim, de uma hora para outra, o seu filho ficou doente e morreu nos braços dela, e ela cobrou Eliseu. E ela foi lá, mandou um empregado, uma ajuda, depois ela foi e disse para Eliseu: eu pedi algum filho para você? Ela disse isso para Eliseu: eu pedi algum filho para você? Você me deu um filho para eu me iludir, agora morreu, o que você vai fazer? Eu te fiz bem e você me devolve com uma tristeza, uma decepção tão grande. E Eliseu então diz: morreu, o filho dela morreu. E ele manda Geazi: vai lá, leva o bordão, passa nele, e ele vai viver. E Geazi foi lá. Geazi não é muito frouxicheiro, né? Lembra de Naamã? Ele vai lá e pega o ouro para ele. Geazi não tem o poder para assustar o menininho, não. Ele voltou e disse: olha, não aconteceu nada com o menino, está morto do mesmo jeito. Eliseu vai lá, sobe no quarto, deita-se em cima do menino, tal, ora, e o menino ressuscita. E ele pega o menino e devolve para a mãe. E a mãe tem a felicidade de volta, porque ela sempre teve os olhos voltados para Deus. Essa mulher, quem tem sempre os olhos voltados para Deus, vai ser abençoada. Mãe, você vai ser abençoada sempre, se você tem os olhos voltados para Deus, se você ama a Deus na sua família. A mulher do azeite, ela foi abençoada por Deus. Deus interviu na vida dela com um milagre. Abigail foi abençoada por Deus. O seu casamento foi refeito numa nova história de vida. Ela foi abençoada por Deus. E essa sunamita foi abençoada por Deus. Aconteceu também milagres. Então, quando a sua vida está voltada para Deus, na medida da necessidade, o milagre vai acontecer. Deus vai intervir de tal maneira que vai solucionar o problema. Isso não é ilusório, isso é histórico, é fato, é o que a Bíblia diz. Deus é todo poderoso, nós servimos o Deus todo poderoso. Nós damos graças a Deus pela história de vida de nossas mães. A sua história, mãe, merece registro, como a viúva do azeite, como a sunamita, como a Abigail. O que as pessoas estão aprendendo com o seu ministério de mãe? Você é de Deus. Certamente as pessoas vão aprender coisas boas. Deus te abençoe, mãe. Deus te abençoe muito. Seja feliz no seu lar, com seus filhos, com seu marido. Que tudo na sua casa possa ter a mão de Deus abençoando. E que você viva para Deus e para a glória dele. Amém. Mãe, uma história de vida. Deus abençoe.